Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, vamos avançando no nosso curso de língua portuguesa totalmente focado no concurso da Petrobras 2024. Provas que serão realizadas no dia 24 de março de 2024. Estamos aqui neste curso para que possamos chegar em condições reais de gabaritar a prova de língua portuguesa do Sebrasp, que será aplicada no concurso da Petrobras. Vamos lá, pessoal. Nesta aula, que é a nossa aula de número 7, vamos tratar da concordância. Quando falamos em concordância, quando vemos no edital do Sebrasp concordância, podemos pensar em dois tipos de concordância: a concordância verbal e a concordância nominal. A concordância verbal é aquela que o sujeito estabelece com o verbo. Então, o verbo deve concordar com o seu sujeito, em número e pessoa. Mas também podemos falar daquela concordância que existe entre os nomes, ou seja, entre substantivos, adjetivos, advérbios. Temos também esse tipo de concordância. Então, por um lado, temos a concordância verbal, que é o verbo e o seu sujeito concordando. Por outro lado, temos a concordância nominal, que é o quê? O substantivo, o adjetivo, o advérbio, os pronomes concordando. Tudo bem? Serão esses aspectos que veremos nesta aula, totalmente focada no concurso da Petrobras, totalmente pensada em Sebrasp. Vamos lá, vamos avançando, galera. Vamos lá, vamos avançando aí. Nossa, deixar esse assunto bem estruturado para você. Vamos lá. Temos lá, então, no nosso edital da Petrobras, aula número 7, olha lá, ó, e no edital traz relações de concordância entre termos. Assim está no edital. Relações de concordância. Relações de concordância entre termos. E aí, é o que eu comentei com vocês. Relações de concordância. Concordância verbal é o verbo e o seu sujeito, e a concordância nominal, substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes concordando, beleza? Concordância verbal, concordância nominal. Ah, professor, então eu já estudei esse assunto na escola. Bem provável que você já teve aula de concordância verbal, bem provável que você já tenha tido aula de concordância nominal também. E o que é concordância, galera? O que é concordância? Concordância, quando falamos de concordância na língua portuguesa, estamos falando de um mecanismo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem na frase. Ou seja, então é assim, ó, eu tenho o verbo chegar. Se eu ponho o sujeito eu, o verbo vai ficar eu cheguei. Agora, se o sujeito for tu, o verbo vai ficar tu, o sujeito tu, o verbo vai ficar chegaste. Então, ele altera a terminaçãozinha. Ele pode ir para o plural, ele pode, se for um adjetivo, por exemplo, pode alterar o gênero dele. Então, as palavras, concordância, significa que as palavras estão se adequando àquela frase. Isso é concordar. A nossa vida é uma eterna concordância, né? Então, pessoal, quando nós firmamos um contrato, nós estamos concordando com aqueles termos daquele contrato. E na língua portuguesa, concordar é se adequar. Se eu altero o sujeito, o verbo vai se alterar também. Se eu altero um substantivo, o adjetivo que se refere a ele vai se alterar também. E por aí vai, beleza? Vamos avançando, galera. Vamos avançando que isso aí é muito básico, né? Vamos lá. Então, coloquei o exemplo ali, ó. Eu. Sujeito é eu. Eu. O verbo é estar. Eu estou feliz. Olha aqui, ó.
Feliz no singular. Então, eu é o sujeito, estou é o verbo, feliz. Beleza? Feliz é o adjetivo. Agora, se eu altero o sujeito, olha aqui, ó. Nós. Olha o verbo, o que acontece com o verbo? Ó. Estamos. Então, o verbo alterou. Então, alterei o sujeito, o verbo se altera também. Felizes. Felizes alterou. Olha aqui, ó. Feliz está no plural. Tá? A frase foi para o plural. Portanto, o adjetivo foi para o plural também. Tranquilo? Belezinha? Sossegado? Então, isso é concordar. Isso é concordar. É se adequar à frase. Alterei o sujeito, vai alterar o verbo. Vai alterar o verbo também. Beleza? E ali, ó, como o pronome alterou, aqui eu tinha um pronome eu no singular. Feliz no singular. Nós aqui, ó, no plural. Felizes no plural também. Beleza? Vamos avançando, galera. Vamos para falar aí inicialmente da concordância verbal. Concordância verbal. O verbo na concordância verbal, o verbo ajusta-se em pessoa. Pessoa pode ser a primeira, segunda ou terceira pessoa. E número. Então, o verbo, ele se ajusta em pessoa, que pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. E número. Número é singular ou plural. SOP, singular ou plural. Então, o verbo ajusta-se em pessoa e número ao seu sujeito. Olha ali, ó. O IP é o sujeito. O IP, singular. Floresce, está no singular. Em agosto. Em agosto é o tempo, né? Então, é quando. Um adjunto adverbial de tempo. Agora, as acácias é o meu sujeito. Ó. As acácias está no plural. Olha o que acontece com o verbo no plural também. As acácias florescem. Repare, em novembro, adjunto adverbial de tempo. Então, alterei o sujeito, meu sujeito está no plural, o verbo vai para o plural também. Tranquilo? Tem uma coisa caindo aqui da minha cabeça. Beleza? Ah, eu acho que foi um negócio que eu passei o gel de cabelo ali, ó. Tá caindo aqui. Vamos lá, galera. Vamos avançando. Concordância nominal. Olha aqui, ó. Conceito de concordância nominal. Olha lá, ó. Os nomes, que são os nomes na língua portuguesa? Adjetivos, artigos, numerais, pronomes adjetivos. Eles ajustam-se em número, que é singular e plural, e gênero, que é masculino e feminino, ao substantivo a que se referem. Portanto, os nomes, que são os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos, esses caras vão se ajustar ao substantivo a que se referem. Beleza? Tranquilo? Então tá ali, olha só. Aquela flor amarela floresce em agosto. Ó. Aquela flor amarela. Flor é o substantivo. Aquela é um pronome. É um pronome que acompanha o substantivo. Esse pronome é chamado de pronome adjetivo, tá? Quando um pronome acompanha um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Então, o aquela está no singular, porque flor está no singular. Amarela, que é um adjetivo, está no singular, porque flor está no singular, tá vendo? Então, eu tenho aqui o nome, que são os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos. Esses caras vão ajustar-se ao substantivo a que se refere. Se o substantivo está no singular, os nomezinhos ao redor dele vão estar no singular também. Agora, olha aqui, ó. Flores. Opa. Flores. No plural. Opa, deixa eu deixar melhorzinho aqui, ó. Flores. No plural. O que aconteceu? Aquelas no plural.
brancas, que é um adjetivo no plural também. Então, bem tranquilo, né? Então, eu tenho flor, que é o substantivo. Quem está ao redor dele acompanhando, flor está no singular. Aquela e amarela no singular. Agora, flores é o substantivo, foi para o plural. Aquelas e brancas foi para o plural também, tá vendo? Então, sempre essa relação de concordância, essa relação de ajuste, tá? Dos adjetivos para os substantivos. Pô, professor, então o que você falou até agora na aula? Você falou que na concordância verbal o verbo vai se ajustar ao sujeito. Ok, entendi. E na concordância nominal, os nomes vão se ajustar ao substantivo. É isso mesmo. Então, isso tem que ficar bem estruturado para você, beleza? Mas vamos avançando, porque existem uma série de regrinhas, pessoal, que vocês vão ter que saber. Por enquanto, nós estamos no início, no básico, no beabá, para você entender o contexto geral. Aí nós vamos nos aprofundar e vamos ver o quê? Vários casos específicos que caem em provas, tá entendendo? Então aqui, pessoal, só saber isso por enquanto não vai fazer você acertar as questões de prova, mas é o começo. A gente tem que começar e aí a gente vai estruturando para você. Concordância verbal, o verbo vai se ajustar ao sujeito. Concordância nominal, os nomes vão se ajustar em número e gênero, né? Número é singular e plural, gênero é masculino e feminino. Então, os nomes vão se ajustar ao substantivo a que se refere. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos avançando. Vamos falar agora, primeiro, então, da concordância verbal. Vamos nos aprofundar agora na concordância verbal, beleza? Então, passei inicialmente um panorama para vocês. O que é a concordância verbal, o que é a concordância nominal. Agora, vamos ver mais especificamente a concordância verbal. Vamos lá. Concordância verbal. Qual é a regra geral de concordância verbal? Qual que é a regra geral? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Isso é a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda em número e pessoa. Número é singular ou plural. Pessoa é primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Então o verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito da oração. É isso que vai acontecer. Olha lá. Eu cheguei. Eu é o sujeito. Cheguei é o verbo. Cheguei é o verbo. Agora, tu, alterei o sujeito. Chegaste, altera o verbo. O aluno chegou, no singular. Altera o sujeito, vai para o plural. Os alunos chegaram, o verbo vai para o plural também. Então, se eu alterar o sujeito, eu altero o verbo também. Beleza? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da sua oração. Vamos avançando. Verbo, e olha só agora aqui, ó, verbo e sujeito deverão concordar mesmo que a frase esteja na ordem inversa, que é o que? O sujeito posposto ao verbo. Então, isso aqui é importante. Eu chamo isso aqui de IPC. Importante para concurso. Você pensou que eu fosse falar besteira, né? IPC. Importante para concurso. Importante para concurso. Então, o que acontece, galera? Se liga só. O que você tem aqui é que muitas vezes, em concurso público, em questões de concurso público, o verbo está longe do sujeito. E além de o verbo estar longe do sujeito, o que ele faz? Ele pega o verbo e coloca aqui, e o sujeito ele coloca lá na frente. É o chamado sujeito posposto. É o sujeito que está lá depois do verbo. O que é o normal na língua portuguesa? É sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Porém, na ordem inversa, quando eu falo de ordem inversa, eu altero.
eu coloco o verbo primeiro, depois o sujeito. Tá entendendo? Então vamos lá. Ordem direta. Ordem direta, ordem natural. É o quê? Sujeito, verbo e complemento. Mas na ordem inversa, nós temos o quê? O sujeito posposto, o sujeito depois do verbo. E aí, nas provas de concurso público, o que eles fazem? Eles pegam o sujeito e colocam lá na frente e o verbo aqui para trás, para tentar te enganar. Porque essa é a intenção, né? Tentar te enganar. Mas você aqui que está fazendo esse curso, você não vai ser enganado, não. Olha aí, ó. Faltaram naquele dia 5 pessoas. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Faltaram. Cadê o sujeito? Tá lá na frente, tá longe, olha aqui, ó. 5 pessoas. Eu tenho naquele dia, que é adjunto adverbial, ADV, ó. Um adjunto adverbial, né? Aí eu tenho o verbo aqui, faltaram, e o sujeito é 5 pessoas, ó. Então, isso aqui é o sujeito posposto, tá vendo? Eu tenho o verbo aqui atrás e o sujeito lá na frente. O sujeito posposto. O sujeito posto depois. Posto depois é posposto. É chamado sujeito posposto, beleza? Que ele é posto depois. Depois de quem? Depois do verbo, tá? Olha aqui, ó. Passavam é o verbo. Apesar da repressão da polícia, manifestantes de diferentes partidos políticos. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Então fica ligado, porque isso cai em prova. Isso cai em prova de concurso, o Sebrasp gosta. Passava é o verbo. O sujeito está posposto. O sujeito está posto depois do verbo. Está lá na frente o sujeito. Então, passavam, apesar da repressão da polícia, manifestantes de diferentes partidos políticos. Bem? Tranquilo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Independente se está na ordem direta ou se está na ordem inversa, pessoal, o sujeito e o verbo deverão concordar. O verbo vai ter que acompanhar o seu sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo no singular também. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se for um sujeito composto, verbo no plural. Tranquilo? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos avançando aí. Casos específicos, casos importantes, pessoal. Casos importantes de concordância verbal. Casos importantes aí de concordância verbal. Olha só. Eu tenho aqui as chamadas expressões partitivas. O que são as expressões partitivas? Grande parte de, a maior parte de, grande parte de, a maior parte de, a maioria de, tá? Então, essas expressões são chamadas de expressões partitivas. Nesse caso, pessoal, quando nós temos expressões partitivas, o verbo pode estar no singular ou no plural, tanto faz. Olha ali o exemplo, ó. Grande parte dos torcedores. Opa! Grande parte dos torcedores compareceu ao estádio. Ou então, grande parte dos torcedores, no plural, compareceram ao estádio. Tá vendo? Então, quando eu tenho uma expressão partitiva, o verbo pode estar no singular ou no plural. Olha aqui, ó. Compareceu está no singular. Compareceram está no plural. Tá vendo? Quando nós temos uma expressão partitiva, então o verbo pode estar no singular ou no plural. Tanto faz. Agora ali, ó. A maior parte dos presentes, a maior parte, tá vendo? A expressão partiva, ó, a maior parte, aplaudiu a jogada. Aplaudiu está no singular. Agora aqui, ó. A maior parte dos presentes aplaudiram a jogada. Tá vendo? Então, sujeito partitivo. O verbo pode estar no singular ou então o verbo pode estar no plural. Tanto faz. Porém, pessoal,
Isso acontece, o verbo pode estar no singular ou no plural, quando a expressão partitiva está no começo. Agora, quando eu falo assim, ó, é de São Paulo, que chega, a maioria dos voos, olha aqui, ó, a maioria dos voos está no final, tá vendo? A maioria de. Então, nesse caso, verbo no singular. Ah, professor, caraca, hein? Sacanagem. Pois é. Então, olha só, presta atenção. Concordância verbal, quando você tem expressão partitiva. Essa expressão partitiva está no começo, é a forma mais fácil. O verbo pode estar no singular ou no plural, beleza? Agora, se a expressão estiver depois do verbo, o verbo tem que ficar no singular. Olha ali, ó. A maioria dos voos, tá vendo que está depois do verbo? Ó, o verbo é a maioria dos voos. É a expressão partitiva ali, ó. O verbo é chega. Olha só, o verbo é chega, tá aqui, ó. Então, se a expressão partitiva vem depois, o verbo fica no singular. Tá vendo? Outra aqui, ó, outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Viajou para o Nordeste grande parte dos turistas. Expressão partiva tá mais para o final. Cadê o verbo? Tá aqui, ó, o verbo é viajou. Ou seja, a expressão partiva está depois do verbo. Portanto, o verbo no singular. Beleza? Tem que decorar isso, professor? Tem que decorar. Tem que assistir às aulas anotando os exemplos. Beleza? Vamos avançando. Temos aí o pronome relativo quem. O pronome relativo quem é muito importante, galera. Quando nós temos o sujeito sendo o pronome relativo quem, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do singular. Então, o verbo fica no singular. Opa. O verbo fica no singular. Ou o verbo concorda com o antecedente. Ou o verbo concorda com o antecedente. Então, vamos lá. Pensa comigo. Sujeito ao pronome relativo quem. O que acontece com o verbo? Verbo no singular. Ou concorda com o antecedente. Memorizou isso aí? Fizemos um pacto da memorização? Tem que decorar? Pô, professor, tem que decorar, cara. Para prova é assim. É assim que tu vai passar no concurso. Quanto mais informações você tiver, mais à frente do seu concorrente você estará. Então, olha ali, ó. O sujeito é o pronome relativo quem. O verbo vai acontecer o quê? Terceira pessoa do singular. Ou então o quê? Qual que é a outra opção? Concorda com o antecedente. Vamos lá, exemplos, ó. Sou eu quem paga. Olha aqui, ó. Paga. Terceira pessoa do singular. Ou sou eu quem pago, porque eu pago a conta. Tá vendo? Então eu posso colocar das duas formas, ó. Sou eu quem paga, ó. O verbo paga, terceira pessoa do singular. Beleza, tá certo. Mas eu poderia também escrever o quê? Sou eu quem pago, porque eu pago. Olha aí, tá vendo? Pode as duas formas. Mais um exemplo, ó. Foste tu quem cantou. Olha aqui, ó. Cantou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Tá vendo? Cantou, terceira pessoa do singular. Ou então, foste tu quem cantaste. Ó, tu cantaste na festa, tá vendo? Então, quando eu tenho o pronome relativo quem, o verbo pode estar na terceira pessoa do singular, ou então ele pode concordar com o antecedente. Veja que no foste tu quem cantaste, ele está concordando com o tu. Que mais? São eles quem dita as leis.
dita, terceira pessoa do singular. Eu dito, tu ditas, ele dita. Ele dita, tá vendo? Terceira pessoa do singular. Ou então poderia concordar com eles, que é o antecedente. Ó. Eles ditam. Então as duas formas estão corretas? As duas formas estão corretas. Ou deixa na terceira pessoa do singular, ou concorda com o antecedente do pronome quem. Beleza? Vamos avançando, galera. Vamos avançando. Pronome relativo que. O verbo concorda em número e pessoa com o antecedente. Aqui não tem duas possibilidades. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente. O verbo vai concordar com o antecedente. Está lá. Professor, e se for o pronome relativo quem? Pode concordar com o antecedente ou deixa na terceira pessoa do singular. Tá vendo? Então, são coisas que você tem que saber para a tua prova. Olha, ó. Então, concorda com o antecedente. Ó. Quando é pronome relativo que. Quando for o que, concorda com o antecedente. Não tem chuchu-menega, não tem outra opção. Tu entregaste. Tu que entregaste. Tu que entregaste a mercadoria. Foram os integrantes da comissão que rejeitaram a proposta. Os integrantes rejeitaram a proposta. Integrantes aqui, ó. Veja que integrantes é o antecedente do quê? Que da comissão não é o antecedente. Da comissão acompanha o integrante, tá? Integrantes da comissão. O senador foi um dos poucos que concordaram com as emendas. Tem o que aqui, ó? O antecedente dele, um dos poucos que concordaram com as emendas. Então, quando o sujeito for o pronome relativo que, o que nós temos? Temos o seguinte, o verbo vai concordar com o seu antecedente. Beleza? Vamos avançando. E aí, o último caso, pessoal, que eu trouxe aí para você nessa parte teórica de concordância verbal, porque eu trouxe aí os casos importantes, os casos são muito relevantes, que têm aparecido nas provas do Sebrasp, tá? Que, como eu disse, o nosso foco aqui é o concurso da Petrobras 2024, foco no Sebrasp, beleza? Então, o sujeito oracional, isso tem aparecido nas provas do Sebrasp, galera. Tem que ficar ligado. Quando o sujeito é representado por uma oração subordinada, e o que é uma oração subordinada? É uma oração que exerce função sintática. Oração subordinada é, por excelência, uma oração que exerce função sintática em relação à oração principal daquele período composto. Tá? Então, é isso que acontece. Quando o sujeito é representado por uma oração subordinada, então o verbo da oração principal deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, vamos pensar comigo, ó. Isso tem caído em provas. O sujeito oracional. Se o nome é sujeito oracional, é porque o sujeito é uma oração. Pensa de novo, repete comigo. Se o sujeito é oracional, é porque o sujeito é uma oração. Quando o sujeito é uma oração, como é que fica o verbo? Terceira pessoa do singular. Então, olha aqui, ó. Ainda falta sair 5 alunos. Esse cara aqui é o sujeito. Ó. Sair 5 alunos é o sujeito. E isso aqui eu chamo a atenção. Tem caído em provas do Sebrasp, galera. Isso aqui tem caído em provas do Sebrasp, pessoal. Muita atenção a esse conteúdo. Isso aqui tem caído em provas. Isso aqui
tem caído em provas. Muita atenção, pessoal, muita atenção. Sair 5 alunos ainda falta. Tá vendo que o verbo é falta ali, ó. O verbo é falta. Falta sair 5 alunos. Eu poderia escrever assim, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Eu poderia trocar sair 5 alunos pela palavra, olha só que legal, pela palavra isso. E aí, ó, como é que ficaria a oração? Ficaria bem assim, ó. Isso. Se eu colocar na ordem direta, isso ainda falta. Tá vendo? Pronto. Esse cara aqui é o sujeito. Esse aqui é o verbo, tá vendo? Isso ainda falta. Opa, deixa eu diminuir meu tamanho aqui, olha só. Atrapalhei vocês, né? Vou de novo então, vou escrever de novo. Vou escrever de novo aqui, ó. O que acontece, galera? Qual que é o macete aqui? É o seguinte. Você pode pegar sair 5 alunos e trocar pela palavra isso. Então, finge que sair 5 alunos é a palavra isso. Isso, escreve o resto agora. Isso ainda falta. Então, aqui você vê que a palavra isso é o sujeito. Mas quem é isso? Sair 5 alunos, tá vendo? Mais uma vez, ó. Ir à escola. Troca ir à escola por isso. Troca ir à escola por isso. O que que fica? Como é que fica? Vai ficar o quê? Isso é aqui, ó. Importante. Isso é importante. E aí, opa, mais uma vez estou na frente, né? Isso é importante. E aí você vê que isso é o sujeito, portanto, mas o isso é quem? O isso é ir à escola. Portanto, ir à escola é o sujeito. E aí, como é uma oração, eu chamo de sujeito oracional. Beleza? Então, troca aquela oração por isso. E aí você vai verificar que ela é sujeito, tá bom? Beleza, então, pessoal. Vamos avançando agora para falarmos de concordância nominal. Ô, professor, mas você já vai dar as questões direto de concordância nominal? O que acontece, galera? Se liga. Deixa eu explicar aqui uma coisa, olha só. Quando a gente fala de concordância nominal, nós estamos falando da relação, obviamente, da relação do adjetivo com o substantivo, tá? Porém, advérbio também, numeral, pronome. Só que o que acontece, galera? A concordância nominal ela é feita, em sua maior parte, por casos específicos. Então é mais fácil nós estudarmos e é mais produtivo, inclusive quando você está estudando sozinho, você pegar os casos específicos de concordância nominal. Na concordância verbal também. Mas na concordância nominal são vários e vários casos que você tem. Tá? E eu vou apresentar esses casos para vocês aqui e nós vamos resolvendo as questões. Tá? Ah, professor, mas não adianta saber a regra, então? Você tinha falado na regra de concordância nominal, professor, que o adjetivo concorda com o seu substantivo. Mas isso não adianta. Só saber isso não adianta. Isso é o básico. É para você se situar... Ah, tá. Falou concordância nominal. Já sei que vai falar de adjetivo concordando com o substantivo. Mas de que forma isso vai acontecer? Aí nós temos que ver caso a caso. A forma como isso vai acontecer vai ser caso a caso. Tá bom? Vamos avançando então, galera. Vamos lá. Primeiro item ali, ó. Tiveste má ideia e pensamento. Primeira coisa que você tem que fazer, reconhecer o adjetivo. O adjetivo é má. Má é um adjetivo. Quais são os substantivos? Vou marcar de vermelho. Ideia e pensamento. Repara o seguinte, aqui vai a primeira regra
de concordância verbal para você. Quando eu tenho o adjetivo vindo antes do substantivo, repare. Quando você tem um adjetivo vindo antes dos substantivos, então você tem a seguinte estrutura. Olha só, você tem a seguinte estrutura. Adjetivo. Daí você tem substantivo 1, substantivo 2. Perfeito? Pegou a manha? Então tá, você tem um adjetivo. É o que nós temos ali, ó. Ma é adjetivo. Ideia é substantivo. Pensamento é substantivo. Quando você tem essa estrutura, a concordância se dará de forma atrativa. Então, você vai concordar o adjetivo com o substantivo mais próximo dele. É o que nós chamamos de concordância atrativa, por aquilo que está mais próximo. E aí é o que nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar essa regra. Então, nós temos um adjetivo antes. Depois eu tenho 2, 3, 4, 5 substantivos. O que nós vamos fazer como regra geral? Vamos concordar esse adjetivo com o substantivo mais próximo. E aí, ideia é feminino, não é? Má ideia. Esse item é o item certo. Então, veja que má concorda com ideia. Está correto. Por que, professor? Porque má está no feminino. Ideia também está no feminino, então está concordando. E os dois estão no singular também, né? Beleza? Então, vamos usar isso aí. Agora, de novo, vamos lá. Item 2 agora. Item 2. Mal adjetivo. Tiveste mal adjetivo. Quem são os substantivos? Pensamento é substantivo. Ideia é substantivo. E agora, pessoal? Mesma regra. Mal é um adjetivo. Depois dele eu tenho substantivos. Regra, vamos fazer o quê? Concordância atrativa. Mau pensamento. Então, item certo. Né? Porque a concordância atrativa, mau pensamento. Mal é masculino, pensamento também é masculino, né? Porque é o pensamento. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos avançando agora. Item 3. Escolheste mau lugar e hora para falar no assunto. Escolheste mal. Aqui, ó, mal é o adjetivo. Mal, lugar. Agora vamos lá. Cadê os substantivos? Lugar e hora para falar no assunto. Aquele mal está certo ou errado? Porque aqui, ó, acerca da concordância nominal. Mau lugar. Opa, então já sei a regra do professor Anderson. Quando eu tenho, primeiro, um adjetivo e os substantivos vindo depois, concordância atrativa. Mau lugar. Ó, o lugar é masculino. Mal concorda com o lugar. Então, item certo. Tem que concordar. Se o lugar é masculino, mal tem que ser masculino. Então, tá certo. Tá? Item número 4. Cadê o adjetivo? Aromáticos, né? Aromáticos é o adjetivo. Quem são os substantivos? Rosas e cravos. Então, aromáticos, rosas e cravos adornam o jardim. Qual é a regra? Se eu tenho um adjetivo e os substantivos vindo depois dele, então eu vou fazer a concordância atrativa. Né? Concordância atrativa. Então, aromáticos tem que concordar com rosas. As rosas é feminino. Opa, mas aromáticos está no masculino, tá errado. Tem que ser o quê? Aromáticas
rosas e cravos adornam o jardim. Beleza? Tranquilão? Sossegado? Então, aromáticas para concordar com rosas. Então, esse item é um item que está errado. É um item que está errado, porque aromáticos está no masculino, né? E rosas está no feminino. Tem que estar no mesmo, né? Tem que estar concordando. 5. Encontramos um jovem e um homem preocupado. Encontramos um jovem. Então, continuamos aqui em concordância nominal, tá, pessoal? Continuamos na concordância aqui, ó. Nominal. Tá vendo lá em cima, lá? Acerca da concordância nominal, julgue os itens a seguir, tá? Encontramos, ó, um jovem, substantivo, e um homem, substantivo. Preocupado, opa, preocupado é adjetivo. O adjetivo está vindo depois. E aí, como é que é a regra? É a mesma regra? Então, pessoal, repara o seguinte. Nós temos substantivo 1, substantivo 2 e depois adjetivo. Tá vendo que o adjetivo está vindo depois? Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, então você pode fazer a concordância das duas maneiras. Ou você concorda com o mais próximo, que é o homem ali, no caso, né? Ou você concorda com os dois, concorda com todos os substantivos. Não há problema algum em relação a isso, tudo bem? No caso, encontramos um jovem e um homem preocupado. Preocupado está no masculino, concordando com homem. Então, item certo também. Item certo. Tá entendendo? O item está certo porque preocupado concorda com homem. Vamos lá, vamos avançando aí. Item 6. Encontramos um jovem de novo. Um jovem e um homem preocupados. Olha aí, ó. Então, eu tenho substantivo 1, substantivo 2, jovem é substantivo, homem é substantivo. Preocupados, adjetivo. Mesma coisa, então tem substantivo, substantivo. O adjetivo vem depois. Quando o adjetivo vem depois, então a concordância, ou eu faço a concordância atrativa com o mais próximo, ou concorda com todo mundo. Então, no caso, um jovem e um homem preocupados. Opa, se é preocupados, quer dizer que tá aqui, pessoal, se referindo aos dois ali, ó. Tanto ao jovem quanto ao homem. Então, está certo também esse item 6 aí. Mais um item certo, né? Caraca, professor, por que está certo mesmo? Porque está concordando com os dois, né? Se é um jovem e um homem, é mais de um. Mais de um é plural. Então, um jovem e um homem preocupados, tá bom? Então, tem que ficar no plural ali, preocupados. Ou poderia concordar igual em cima, né? Só com o homem. Tudo bem, tranquilo. Item número 7. Encontrei uma mulher, vamos lá, vamos achar o substantivo. Uma mulher e um homem preocupadas. Olha lá, o adjetivo está vindo depois. O adjetivo está vindo depois, ó. Então, o que nós temos? Substantivo 1, mulher. Substantivo 2, homem. Preocupadas, adjetivo. Opa! O adjetivo vem depois. Se o adjetivo vem depois, a concordância pode ser com o mais próximo, que é homem, seria homem preocupado, ou então concordando com os dois, mulher e homem. E aí? Se eu falei mulher e homem, fica o quê? Preocupadas ou preocupados? Pessoal, pela regra da gramática da língua portuguesa, quando eu tenho, se eu tiver aqui, ó, nesse substantivo, ó, tenho dois substantivos, né? Tenho mulher e homem. Se pelo menos um deles for masculino, então aqui vai ter que ser preocupados, tá? Pode ser a mulher, a menina, a Barbie e o quem, preocupados.
Tem um monte de feminino. Mas se botar um masculino, aí tem que se preocupar 2. Beleza? Essa que é a regra. Quando eu quero concordar com todos eles, eu vou olhar. Tem uma relação de substantivos. Se tudo feminino. Se um for masculino, aí pela regra ali, você vai colocar então o adjetivo no masculino. Essa que é a regra. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos avançando aí. Então aqui esse item, um item errado, né, pessoal? O item 7 está errado. Por quê? Que o item 7 está errado? Porque ele colocou ali preocupadas, né? Olha lá. Ele colocou preocupadas. Não. Porque tem homem. Se é homem, tem que ser preocupados. Beleza? Lembrando aqui no item 7, poderia ser mulher e homem, preocupado, estaria correto, porque é concordância atrativa. Ou mulher e homem preocupar 2. É masculino porque está concordando com todos. Beleza. Acerca da concordância nominal. Continuamos, então, na concordância nominal. Olha só que aula bacana, né? Já vimos várias regrinhas de concordância verbal. Agora tem várias regrinhas de concordância nominal também para a gente aí. E é assim, isso que vai fazer a diferença na hora da sua prova, cara. E quem sabe mais será aprovado. Vamos lá. Item número 8. Aspirina é boa para dor de cabeça. E aí a regra é, você decorar aí, ó, as expressões é bom, é proibido, é necessário, essas expressões não variam. Só vão variar se tiver um determinante, algo ali modificando essa expressão, tá? Se não tiver nada, se não tiver um artigo ou um pronome modificando, vai ficar invariável. Então, olha só, aspirina. A palavra é aspirina. Não tem, por exemplo, não é assim, a aspirina. Se fosse a aspirina, aí seria a aspirina é boa. Porém, como não tem esse artigo, ou poderia ser também, por exemplo, esta aspirina é boa, ou minha aspirina é boa, estaria certo, ó. Então vamos lá. Se fosse a aspirina é boa, minha aspirina é boa, esta aspirina é boa, aquela aspirina é boa, ok. Porém, veja no item 8, não tem nada, é só a palavra aspirina. Então, então o certo ali é aspirina é bom para dor de cabeça. Logo, esse item está errado. A mesma regra, então é a regra, mesma regra para todos, ó. É bom, é proibido, é necessário. É a mesma regra, cara. É a mesma regra que você vai aplicar. Se tiver só uma palavra, por mais que essa palavra seja feminino, vai ficar é bom, vai ficar é proibido, vai ficar é necessário. Mais um exemplo, ó. Bebida alcoólica é proibido. Opa, tá dizendo assim, a bebida alcoólica? Não. Se fosse a bebida alcoólica, seria a bebida alcoólica é proibida. Mas não é isso. Está apenas ali, ó, bebida alcoólica. Se é bebida alcoólica, está correto. Bebida alcoólica é proibido. Está certo. Tá entendendo? Então, se fosse a bebida alcoólica, é proibido. Aquela bebida alcoólica é proibida. Se fosse só... Pera aí, vamos lá. Se fosse a bebida alcoólica é proibida. Tá? Nem sei se eu falei. A bebida alcoólica é proibida. Aquela bebida alcoólica é proibida. Minha bebida alcoólica é proibida. Ok. Agora, apenas bebida alcoólica é proibido. Proibido. Tranquilo? Tudo certinho? Então, bebida alcoólica é proibido, está certo. Item 10. Paciência é necessária com adolescente. Pensa aí um pouco. Pensou? Ó, a mesma regra. Ó. É bom,
é proibido, é necessário, tudo a mesma regra. É bom, é proibido, é necessário, tudo a mesma regra. Então aqui, ó, é necessária. Paciência é necessária, tá certo ou errado? Pessoal, se fosse a paciência é necessária, minha paciência é necessária, aquela paciência é necessária, esta paciência é... Mas tem alguma coisa? Não tem nada ali. Se não tem nada, se só tem a palavra paciência, por mais que ela seja feminino, tá errado. Tem que ser paciência é necessário. Paciência é necessário com adolescentes. Portanto, esse item 10 está errado. Beleza? Então, decora aí. É bom, é proibido, é necessário. Só vai mudar para o feminino quando tiver alguma coisa além da palavra. Então, a aspirina é boa. A bebida alcoólica é proibida. A paciência é necessária. Ou muita, ó, por exemplo, muita paciência. Aqui, ó. Se eu falasse assim, ó, muita paciência. Tá vendo? Não tá só a palavra paciência, tá muita paciência. É o quê? Aí sim, ó, é necessária. Tá vendo? Porque tem esse muita aqui no feminino, ó. Muita paciência é necessária. Tá vendo? Como tem o muita que tá no feminino, então é necessária. Beleza? Tudo bem? Tranquilinho? Vamos avançando então, galera. Vamos lá. Estamos avançando bem, hein? Então, continuamos aqui, ó, concordância nominal. Acerca da concordância nominal. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. Vamos lá. Essas palavrinhas são legais e sempre estão aparecendo em provas. O que acontece com essas palavras aí, pessoal, é que você confunde muito por causa do seu falar, né? O seu falar no cotidiano. Então, acaba prejudicando aí a língua portuguesa. Até orienta vocês, pessoal. Quando for mandar mensagem aí no WhatsApp, principalmente, no Instagram, Facebook, você que está se preparando para concurso, escreva de forma correta, com a concordância verbal correta, com a concordância nominal correta, para que você se acostume a escrever corretamente e aí isso fique mais fácil e naturalize para você, tá bom? Vamos lá? Questão 11, item 11. Seguem anexo os livros. E aí, pessoal? A gente, né, às vezes no dia a dia, ó, tá, os livros aí, ó, segue anexo, tá anexo. Os livros aí, ó, tá anexo. Né? Os livros estão anexos, porque anexo é adjetivo, concorda com livro. Portanto, aqui, ó, seguem anexos os livros. O item 11 está errado. Entendeu? Por que o item 11 está errado? Porque tem que ser anexos. Seguem anexos. O quê? Os livros. Anexos concorda com livros, que está no plural. Anexos é adjetivo, concorda com livros, que é o substantivo no plural. Entendeu? Consigo captar aí? Tranquilo? Ou então eu poderia falar, segue anexo o livro. Aí tudo bem. Vamos lá. Item 12. Vai inclusa a procuração. Inclusa é um adjetivo que se refere à procuração. Procuração está no feminino singular, inclusa também. Vai inclusa a procuração. Está certo. Isso aqui tem que tomar cuidado com o jeito que você fala, né? Às vezes a gente fala assim, ó, vai incluso aí a procuração. Ó, tá incluso. Ó, tá incluso a carta. Porque no dia a dia, corriqueiramente, a gente acaba falando assim errado. Mas para você que está se preparando para um concurso, é interessante falar de forma correta. Ó, vai inclusa a documentação.
vai inclusa a documentação, vai inclusa a procuração, vai inclusa a carta. E se tivesse no plural? Se fosse assim, ó, vai inclusa as cartas? Não, seria vão inclusas as cartas. Vão inclusas as cartas. Beleza? Igual em cima. Seguem anexos os livros. Ou seguem anexas as correspondências. Tudo bem? Isso é tudo importante você ir anotando aí, tá? Então, o item 12 está certo. Vai inclusa a procuração. Agora, o mesmo, hein? No 13, mesmo. Isso aqui é um pronome demonstrativo de reforço, tá, pessoal? Esse mesmo aqui, eu posso falar assim, ó. Eu mesmo farei o trabalho. Eu mesmo darei a aula. Anote aí. Isso é um pronome demonstrativo chamado pronome demonstrativo de reforço. Pronome demonstrativo de reforço. Você tem que saber. Pronome demonstrativo de reforço. Tá? Elas mesmo contaram a verdade. E aí, certo ou errado? Pessoal, o pronome demonstrativo de reforço, ele vai concordar com o pronome ao qual ele se refere. Então, elas, tem que ser elas mesmas contaram a verdade. Então, o item 13 está errado. Então, é assim, ó. Eu mesmo farei o trabalho. Ele mesmo fará o trabalho. Ela mesma fará o trabalho. Elas mesmas farão o trabalho. Conseguiu entender? Então, o pronome demonstrativo de reforço ele vai combinar ali com o termo ao qual ele se refere, né? Tá? Ela mesma fará o trabalho. Elas mesmas farão o trabalho. Ele mesmo fará o trabalho. Eles mesmos farão o trabalho. Tudo bem? A gente e aí reforça, né? A gente fala assim errado no dia a dia, né? Elas mesmas vão lá, elas mesmas que tem que ir lá. A gente fala assim até rápido, né? Elas mesmas tem que, elas mesmas tem que ir lá. Não, elas mesmas devem se dirigir até o local, né? Item 14. Os eleitores estão quite, olha aqui, ó, essa palavra quite, de quitação, quitar, né? Os eleitores estão quite com a justiça eleitoral. E aí, você está quite com a justiça eleitoral? Precisa lá ver seu cadastro eleitoral, né? Vamos lá? Pessoal, quite, né? Os eleitores estão, se é os eleitores, no plural, então quites. Os eleitores estão quites com a justiça eleitoral. Não é quite, não. Tá? Quite vai variar. O eleitor está quite com a justiça eleitoral, ok? Os eleitores estão quites com a justiça eleitoral, está ok? Consigo entender? Então, essa palavra quite, ela vai combinar. Se o substantivo tiver no singular, ela vai ficar no singular. O eleitor está quite com a justiça eleitoral. Os eleitores estão quites com a justiça eleitoral. É bom anotar esse exemplo, beleza? Tranquilo aí? Vamos lá, vamos avançando aí. Mais concordância nominal para você. Puro suco de concordância nominal, galera. Lembra que eu falei para você? São vários casos, são vários exemplos que você tem que saber. São vários exemplos, são vários casos. Não adianta só saber a regra geral. Ah, o adjetivo concorda com o substantivo. Não adianta só isso. Tem que saber esses casos aqui que eu estou passando para você. Tem que memorizar, tem que estar na ponta da língua. Esses casos tem que estar na ponta da língua, tá? Ó, item 15. Havia menos alunas na sala de aula. Ó, como é alunas, tá no, né, um substantivo que está no feminino, você vai pensar o quê? Ah, menos vai concordar com alunas. Mas, pessoal, esse menos aí não existe, pessoal. Esse menos aí não é, tá errado. É menos, ele é invariável, pessoal. Havia menos alunas. Ah, mas alunas está no feminino. Não tem problema. Havia menos alunas na sala de aula. Esse menos, galera, ele é um advérbio. Portanto, ele é invariável. Advérbio é invariável, galera.
tá bom? É invariável, portanto não tem menos ali, tá? Não tem menos não. Então, esse item é um item que está errado. Item 16. Bastantes pessoas compareceram à reunião. Item 16. Aí você vai falar para mim, nossa, professor, bastantes? Que palavra estranha, né? Ah, tá errado isso aí, né, professor? Eu digo para você, esse item está certo. Tá certo. Bastantes, no plural aqui está correto. Eu até tenho um vídeo no meu canal aqui. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre menas. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre bastantes, tá? Eu tenho um vídeo aí no meu canal falando, explicando um macetinho aí, um vídeo de 1 minuto falando sobre esse bastantes aí. Pessoal, aliás, tem vários vídeos de 1 minuto aqui, cara, você aprende o português ali, é muito rápido, né? Então, ó, bastantes pessoas compareceram à reunião. Pessoal, esse bastantes aqui, ele é um adjetivo. Ele refere-se a pessoas, tá? Olha só. Como que a palavra bastante, a gente usa na maioria das vezes no singular, tá? Como advérbio, né? Ele comeu bastante, né? Eles saíram bastante, né? Geralmente como advérbio a gente usa. Agora, acontece da palavra bastante poder ir para o plural, ficar bastantes. E como que você vai saber quando a palavra bastante pode ir para o plural? Você vai fazer o seguinte, você vai trocar bastante por muito. Você vai fazer esse macete aqui, ó. Você vai trocar a palavra na frase, a palavra bastante por muito. É muito fácil. Se ficar muitos ou muitas, então vai ser bastantes. Se só couber muito ou muita, aí vai ser bastante. Como assim, professor? Olha ali no exemplo, ó. Troca bastante, no item 16, troca bastante por muito. Ficaria o quê? Muitas pessoas, não é? Portanto, é bastantes pessoas. Simples assim. Então, para você saber se é bastante ou bastantes, troca por muito. Se na frase, né, que você está trocando ali, você está testando, se ficar muitos ou muitas, então vai ser bastantes, tá? Se eu falo assim, ele comeu bastante pratos de comida. E aí? Troca por muito. Ó, ele comeu muitos pratos de comida. Portanto, o correto é ele comeu bastantes pratos de comida. Então, para saber se é bastante ou bastantes, o que você vai fazer? Vai trocar por muito. Se muito ficar muitos ou muitas no plural, é bastantes. Se ficar só muito ou muita, é bastante. É só isso. Então, vamos lá. No bastante aqui, ó. Se ficar muitos no plural ou muitas, na hora que trocou plural, então é bastantes. Entendeu? Essa que é a situação. Pega a frase. Troca bastante por muitos ou muitas. Troca bastante, né, por muito. Se ficar muitos ou muitas, então vai ser bastantes, tá vendo? Essa aqui é a situação. Essa que é a jogada. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando aí, pessoal. Item 17. Item 17. Eles moram longe. Eles moram longe. Longe, pessoal, aqui se refere a moram. Longe aqui é um advérbio, porque está se referindo, está ligado a um verbo, tá? Então ele é um advérbio. Eles moram longe, é um advérbio, está correto, está certo. O advérbio é invariável, não vai para o plural. Tá? O advérbio é invariável, não vai para o plural. Eles moram longe. Quem mora, mora em algum lugar. Eles moram longe, ó. Esse longe é um advérbio, é um adjunto adverbial, é um advérbio, ele é invariável. Ele se refere ao verbo mora,
o verbo morar, ao verbo moram, a forma verbal moram. Por isso é um advérbio. Se é advérbio, é invariável, não vai para o plural. Portanto, está correto. Item 18. Andei longes caminhos e longes terras. Olha aqui, ó. Longes caminhos, adjetivo, longes. E longes terras, adjetivo também. Professor, como é que eu sei que é adjetivo? Porque está se referindo a caminhos. Caminhos é substantivo. Terras é substantivo, né? Então, a palavra que caracteriza um substantivo é o quê? É um adjetivo. Ó, eu tenho o substantivo caminho. O substantivo é caminho. O substantivo é caminho. Longe caminho, adjetivo. Então, está certo, pessoal, está certo. Item certo. Caraca, professor do céu. Eu sei que para muitos aí tá complicado essa aula, tá, pessoal? Eu sei, eu imagino que esteja... Se estiver tranquilo, melhor ainda. Mas eu sei que é bastante informação. Eu tô sabendo. Bastante informação. Agora, tem jeito de você passar no concurso sem saber nada? Não tem, cara. É assim. Aí você tem que assistir a aula de novo, bota na velocidade... Tá demorando, bota na velocidade 2, bota na 1,5, volta o vídeo, ouve falar, anota... Deixa no comentário ali, pergunta, e é assim que vai aprendendo, pô. Beleza? Então, eles moram longe, advérbio, invariável. Longes caminhos, adjetivo, longes. Longes terras, adjetivo, longes. Vamos avançando aí, fechamos, né, pessoal? Agora vamos para a prática de questões, pessoal. Vamos para a prática de questões que caíram ano passado, tá? Seja de concordância verbal, concordância nominal. Eu separei aqui para vocês algumas questões de provas, questões reais aí do Sebrasp do ano passado, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos deixar esse assunto ainda mais bem estruturado para você, beleza? Vamos lá, vamos fazer como um teste aí, são 5 questões de prova, galera. A questão já está aí na tela, bem estruturada para você. Eu vou deixar você analisar um pouco aí, tá? Vou deixar você analisar aí. Questão do Sebrasp. Questão órgão Tribunal de Contas do Distrito Federal. Questão de 2023. Analista de controle externo. Vamos lá. Por isso, é imprescindível analisar os impactos da carga tributária na estrutura produtiva. Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgar é dizer se está certo ou errado. Julgue o item que se segue, vamos ver. No segmento, por isso, é imprescindível, último período do último parágrafo, que é esse que eu coloquei para vocês, tá? Que eu já destaquei, tá, pessoal? Ele fala aqui, ó, último período do último parágrafo. Claro que na prova você tem o texto inteiro lá. Ali eu coloquei só o que vai interessar para a gente, né? Óbvio. Então, no segmento, por isso é imprescindível, a flexão da forma verbal é, então a flexão da forma verbal é na terceira pessoa do singular. Justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito da oração, que é expresso pela oração subsequente. Então vamos lá no texto, vamos lá. No segmento, por isso é imprescindível. Então tá aqui, ó, o verbo é. É imprescindível. A flexão da forma verbal é. Está na terceira pessoa do singular. Professor, como assim na terceira pessoa do singular? Eu sou, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Ó, terceira pessoa. Primeira pessoa, eu sou. Segunda pessoa, tu és. Terceira pessoa, ele é. Eu sou, tu és, ele é. Então, terceira pessoa. Então, lá, no segmento, por isso, é imprescindível. A flexão da forma verbal é.
na terceira pessoa do singular, né? Ele é, pensa assim, ele é, justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito da oração, que é expresso por quem? Pela oração subsequente. Então ele está dizendo o que para a gente ali? Ó? Que a forma verbal é está na terceira pessoa do singular, por quê? Pela concordância do verbo com o sujeito da oração. E quem é esse sujeito? Esse sujeito é expresso pela oração subsequente. Então, está dizendo que nós temos um caso aqui de sujeito oracional. Olha aí, ó. É imprescindível analisar os impactos da carga tributária na estrutura produtiva. Ó. Eu posso trocar tudo isso aqui pela palavrinha. Qual palavrinha mágica? Pela palavrinha isso. Pela palavrinha isso. E aí fica o quê? Ó? É imprescindível isso. Se eu colocar na ordem direta, fica o quê? Isso é imprescindível. Isso é imprescindível. Veja bem, pessoal. O isso eu troquei, né? O que acontece ali? Ó? Tem aqui o isso. Quem é o isso? O isso é analisar os impactos da carga tributária na estrutura produtiva. O isso é aquela oração. O isso é aquela oração. O isso não é o sujeito? É. O isso é o sujeito. Ó. Isso é imprescindível. Quem é que é imprescindível? Isso. Isso é o sujeito, portanto. Ou seja, nós temos o quê? Se eu troco, então, toda aquela oração por isso, temos um sujeito. Isso é imprescindível. O isso é sujeito. Portanto, aquela oração, analisar os impactos da carga tributária na estrutura produtiva, é um sujeito. É o chamado sujeito oracional. É um sujeito oracional. Se ele é um sujeito oracional, como é que tem que ficar o verbo na oração principal? O verbo aqui, ó, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então está correto. Esse item é um item certo. Esse item é um item certo. Então, de novo, ele fala assim, ó, vou ler para o pessoal entender. No segmento, por isso é imprescindível. A flexão da forma verbal é, na terceira pessoa do singular. Justifica-se pelo quê? Pela concordância do verbo, o verbo é, com o sujeito da oração. Sim, olha aqui, ó. É concordando com isso. Que é o sujeito da oração, que é expresso pela oração subsequente. Veja, o isso nada mais é do que o sujeito, e o isso é quem? Analisar os impactos da carga tributária na estrutura produtiva. Portanto, o verbo é na terceira pessoa do singular, porque ele concorda com isso. E quem é o isso? Isso é o sujeito oracional. Isso é uma oração. Beleza? Tranquilo? Vamos avançando, galera. Vamos avançando aí. Portanto, o item certo, né? Essa questão caiu para analista de controle externo ano passado no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vamos avançando. Vamos lá, você pausa o vídeo aí, né? Quem está assistindo depois, e tenta resolver a questão. Vamos lá? Banca Sebrasp, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2023, cargo de analista de controle externo. Temos ali o item, né, pessoal? Temos ali o texto, ali, o pedacinho que eu destaquei para você. E aí a pergunta é, considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. Qual é o item? Tá lá. No primeiro período do segundo parágrafo, que é esse que eu destaquei aí, a forma verbal mudou. Então, a forma verbal mudou. Estabelece concordância com o termo sociedade. Haja vista ser este o elemento mais próximo. Então, vamos lá. Contudo, além dessas alterações de forma superficial, foi o lugar do riso
na vida e na sociedade que mudou. Assim como o discurso sobre o riso, a maneira como ele é interpretado, analisado, percebido. Então está dizendo que, no primeiro período desse parágrafo, está dizendo que a forma verbal mudou, estabelece concordância com o termo sociedade, haja vista ser este o elemento mais próximo. Olha só. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Temos que entender, então, quem o verbo mudou, ele concorda com quem? Quem é o sujeito dele? E aí? Ele concorda com sociedade, que é o termo mais próximo? Leia lá de novo. Contudo, além dessas alterações de forma superficial, foi o lugar do riso, na vida e na sociedade. Então, esse na vida e na sociedade é um adjunto adverbial de lugar. Então, foi o lugar do riso, onde, na vida e na sociedade, que mudou. Ó, o lugar do riso que mudou. O lugar do riso que mudou. Quem mudou? O lugar do riso. Então, mudou concorda com quem? O lugar do riso. Não concorda com sociedade. Item errado. Mudou concorda com o sujeito dele. Quem que é o sujeito? O lugar do riso. O lugar do riso. O lugar do riso. Tá entendendo? Essa que é a ideia. O verbo concorda com o seu sujeito. Então, contudo, além dessas alterações de forma superficial, foi o lugar do riso na vida e na sociedade. Olha aí, um adjunto adverbial. Onde ele mudou? Foi o lugar do riso que mudou. O lugar do riso mudou. Assim como mudou o discurso sobre o riso, a maneira como ele interpretar, tá vendo? Então, o lugar do riso que mudou. O lugar do riso mudou. O lugar do riso mudou. Então, mudou concorda com quem? O sujeito dele, o lugar do riso. Não é com sociedade, beleza? Vamos avançando, galera. Vamos avançando aí. Tá aí na tela mais uma questão do Sebrasp, bem estruturada para você. Uma questão aí, ó, concurso da TBG, ano passado, aconteceu esse concurso também, se não me engano foi em outubro. Então, Banca Sebrasp, concurso da TBG. TBG é Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia, né? 2023, técnico júnior, tá? Inclusive, a TBG tem muita relação com a Petrobras, né? Eu não sei como é que é lá, se elas são, se é uma subsidiária da Petrobras ou uma coligada. Acredito que seja uma subsidiária da Petrobras, algo assim, tá? Mas tem uma relação dela com a Petrobras. Inclusive, é uma prova que você pode pegar, tem lá no site do Sebrasp, concurso da TBG, e é bom você realizar aquelas provas lá, tá? Porque com certeza vai vir coisa muito parecida aí. Então, vamos lá. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. Então, estamos aqui julgando tudo, né, pessoal? Somos aqui os juízes, né? A gente diz o que é certo e o que é errado, né? É uma maravilha. Vamos lá. No último parágrafo, os termos clara e adotada estão em relação de concordância com a palavra intenção. Então, vamos lá. Também deixamos clara a intenção. Aqui a intenção está ali, ó. Clara é adjetivo, intenção é substantivo. Ou seja, ele está pedindo uma questão de concordância nominal. Concordância nominal. Então, vamos lá. Também deixamos clara a intenção de que a linguagem simples seja adotada. Adotada é um adjetivo. Especificamente nas comunicações para o cidadão, por intermédio de sites, jornais impressos, aplicativos e publicidade, não atingindo, portanto, todos os atos da administração pública, como pretendia o projeto original. Então, vamos lá. O que ele está dizendo no item? No último parágrafo do texto, né, que é esse daí. Esse é o último parágrafo, esse está na tela aí. Os termos clara
e adotada, que são adjetivos, tá, pessoal? Clara é um adjetivo, adotada é um adjetivo. Estão em relação de concordância com a palavra intenção. Vamos lá, então. Também deixamos clara a intenção. Opa! Clara concorda com intenção. Intenção é feminino. Clara fica no feminino. Intenção está no singular. Clara está no singular. Veja que clara, eu tenho claro. Poderia estar claro ali, né? Mas não é. Clara concorda com o substantivo intenção. Tá? Portanto, tem que falar no feminino. Então, também deixamos clara a intenção de que a linguagem simples seja adotada. Opa! A linguagem seja adotada. A linguagem adotada. Então, pessoal, linguagem concorda com adotada. Aliás, adotada concorda com linguagem, tá? Adotada é um adjetivo que concorda com o substantivo linguagem. Então, clara concorda com intenção. O adjetivo clara concorda com o substantivo intenção. É assim que é a concordância nominal. Essa é uma questão bem básica, tá, pessoal? O adjetivo concorda com o seu substantivo. Sim, clara concorda com intenção. Clara está no feminino. Poderia ser claro, mas não é. Clara tem que ser clara porque concorda com intenção. Intenção é feminino. Então, clara concorda com intenção. E adotada? Adotada concorda com linguagem. Linguagem simples seja adotada. Linguagem adotada. Linguagem adotada. Portanto, esse item está errado. Porque ele está dizendo que clara e adotada concorda com intenção. Não é verdade. Clara concorda com intenção? Sim. Mas adotada concorda com linguagem. Tranquilão? Beleza? Vamos avançando, pessoal. Mais uma questão. Vamos lá. Banca Sebrasp, órgão TBG. Ano passado foi o concurso, cargo de técnico júnior. Olha aí, ó. Cargo aí que vocês estão pleiteando na Petrobras. Em cipoal de estudos e opiniões apresentados. Segundo parágrafo, que é isso aí. A substituição de apresentados por apresentadas não resultaria em erro gramatical, nem alteraria o sentido do texto, uma vez que a concordância passaria a ser estabelecida com o termo opiniões. Então, vamos lá. Vamos lá? Apesar do cipoal de estudos e opiniões apresentados sobre a inovação tecnológica, e aí ele continua o texto, tá? O que ele quer dizer aqui? Ó? É uma questão de concordância, né? Está dizendo o seguinte, ó. A substituição de apresentados, está aqui, ó, por apresentadas, então a substituição de apresentados por apresentadas não resultaria em erro gramatical, nem alteraria o sentido do texto, uma vez que a concordância passaria a ser estabelecida com o termo opiniões. Então vamos lá, vamos analisar. Eu tenho aqui cipoal de estudos. Vamos ver. Estudos é um substantivo? É. Estudos é um substantivo. Beleza. Vou deixar assim, ó. Opiniões, substantivo? É. Apresentados é o que ele? Apresentados aqui é o que? Adjetivo. Então, nós temos aqui, pessoal, olha só o que nós temos aqui na questão da TBG. Nós temos estudos, substantivo 1. Opiniões, substantivo 2. E temos apresentados, que é um adjetivo. O que acontece aí? Quando nós temos o adjetivo vindo depois, o que nós podemos fazer, pessoal? Nós podemos concordar com todos eles ou concordar com o mais próximo. Lembra disso? Lá no início da aula. Olha só que interessante essa questão. Quando eu falo apresentados, eu estou concordando com todos eles, porque os estudos, as opiniões. Estudo é masculino, opinião é feminino. O estudo, masculino. A opinião, feminino.
Quando eu coloco apresentados, o que eu estou fazendo? Eu estou concordando com todos eles. Lembra que eu falei que quando tem um masculino, se eu tenho vários substantivos. Se um for masculino, um só, pô, tá tudo feminino. Se for um só masculino, o adjetivo vai ter que ficar no masculino. Tá? Então, estudos, opiniões. O estudo, a opinião. Opa, tem masculino, portanto, apresentados está correto. Está concordando com todos eles. E a questão está me dizendo que se eu substituir apresentados, que está correto, porque está concordando com todos eles, está concordando com estudos e opiniões. Se eu trocar isso por apresentadas, não resulta em erro. De fato, se eu colocar apresentadas, vai concordar com as opiniões, né? Ficaria estudos, que é masculino, e as opiniões, ó, feminino, opiniões apresentadas. Está correto isso aqui, apresentadas. Por quê? Porque apresentadas está concordando com opiniões, as opiniões, que é feminino, tá? Lembrando, de novo, reforçando para você, quando o adjetivo vem depois, eu posso ou concordar com o mais próximo aqui, ó, fazer a concordância atrativa, ou eu concordo com todos eles, que é o apresentados, né? E aí, se tiver só um masculino, vai ficar no masculino adjetivo. Então, não resultaria. O que o item está dizendo? Que se eu trocar apresentados por apresentadas, não resultaria em erro gramatical. Não resultaria. Isso é verdade. Não resultaria em erro gramatical. Por quê? Porque eu posso fazer, quando o adjetivo vem depois, eu posso fazer a concordância com opiniões, que é o mais próximo, ou deixando o masculino concordando com todos eles. Só que eu tenho um problema aqui, galera. Eu tenho um problema, né? Tá dizendo assim, ó, nem alteraria o sentido do texto. E aí eu digo para você, está errado. Alteraria sim o sentido do texto. Por quê? Porque quando eu falo estudos e opiniões apresentados, eu estou dizendo que tanto os estudos quanto as opiniões foram apresentados. Agora, quando eu falo estudos e opiniões apresentadas, embora haja uma correção gramatical aí, está correto do ponto de vista gramatical, do ponto de vista do sentido, o que acontece? Quando eu falo estudos e opiniões apresentadas, apenas as opiniões foram apresentadas. Os estudos não foram apresentados, não. Nesse caso, quando eu falo estudos e opiniões apresentadas refere só a opiniões. E aí, nesse caso, só quem foi apresentado? Só as opiniões. Os estudos não foram apresentados. Quando eu falo estudos e opiniões apresentados, sim, os estudos foram apresentados, as opiniões foram apresentadas. Agora, quando eu falo estudos e opiniões apresentadas, somente as opiniões foram apresentadas. E aí muda o sentido do texto, por isso o item está errado. Uma questão muito, 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 muito boa. Muito inteligente essa questão. Muito inteligente. Esse é o tipo de questão para você guardar, ver e rever a explicação 1000 vezes. Por isso que eu estou me alongando aqui na explicação dessa questão. Veja 1000 vezes a explicação dessa questão. É uma questão extremamente inteligente. E é uma questão que é o cara que será aprovado que vai acertar essa questão aí. É o cara que vai entrar, é o cara que vai usar o crachá da Petrobras que vai acertar uma questão desse nível. Beleza? Vamos avançando, galera. Vamos lá. Para a última questão da nossa aula, vamos lá. Banca Sebrasp, órgão TBG, ano 2023, cargo de analista. Tá aí, pessoal. Essa é a prova para vocês fazerem, tá? Como simulado aí para o concurso da Petrobras. Podem fazer essa prova aí como simulado, tá? Então vamos lá. Considerando as relações de concordância verbal estabelecidas no texto, julgue o próximo item. A forma verbal que inicia o último período do segundo parágrafo, que é esse daí, né? Está na voz passiva pronominal e sua flexão na terceira pessoa do plural
Justifica-se pelo fato de o sujeito ser composto. Também uma questão bacaninha, uma questão bem legal, mas é uma questão fácil, tá? Uma questão tranquila, uma questão para nível superior, uma questão para analista, mas é uma questão tranquila. Tá falando assim, ó, a forma verbal que inicia o último período do segundo parágrafo, que é isso daí. Qual é essa forma verbal? Que forma verbal é essa? A forma verbal é citam-se. Então tá dizendo, vamos lá. A forma verbal que inicia está na voz passiva pronominal. Opa, vamos ver o que é isso aqui. E sua flexão na terceira pessoa do plural, realmente, ó. Veja que citam-se. O verbo citam está no plural. Justifica-se pelo fato de o sujeito ser composto. E aí o que nós temos, galera? Vamos lá? Bota aí, ó. Vamos falar de voz passiva aqui para a gente matar essa questão, tá? É importante isso porque para você matar questões de concordância em que o verbo está na voz passiva pronominal, você tem que saber o que é. Então vamos ver isso aí, ó. A voz passiva é subdividida em dois tipos. Aliás, o que é voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação verbal. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Você tem que decorar isso. Voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O que é a voz passiva analítica? Ela tem uma estrutura. Qual é a estrutura? Verbo auxiliar mais o quê? O verbo principal no particípio. Tá aqui, ó. Então você tem um verbo no particípio. Exemplo, o software foi desenvolvido, olha ali o particípio, desenvolvido, pelo diretor. A cidade está cercada por viaturas. Tá vendo? Ó? Quem que sofre a ação? O sujeito. Ó. O software foi desenvolvido, ele sofreu a ação de ser desenvolvido. A cidade está cercada. Tá vendo? O sujeito sofre a ação. A cidade está cercada. É a voz passiva analítica aí. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar mais um particípio. Tranquilo? Tá. E a voz passiva ali, ó, a outra que ele fala. Eu tenho também a voz passiva sintética, também chamada de pronominal, que possui a seguinte estrutura: um verbo na terceira pessoa, seguido da partícula ser. Então, olha só que legal. Abriram-se vagas para professor de ensino médio. Aluga-se casa. Alugam-se casa e kitnet. Então, o que acontece, galera? Quando eu tenho a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, o que acontece aqui é o seguinte: eu tenho necessariamente, eu vou ter um VTD, um verbo transitivo direto, ligado à partícula ser. O que vem após ele é o sujeito. Em regra, tá? Em regra. A estrutura é essa, basicamente. Ó, exemplo aqui, ó, vamos lá. Abriram-se, verbo transitivo direto. Quem abre, abre algo. Mais o se. Vagas, olha aqui, ó, vagas é o sujeito. Então, o verbo abriram-se. O verbo abriram está no plural por quê? Porque o sujeito é vagas, lembra? Sujeito no plural, verbo no plural. Agora aqui, ó, aluga-se casa. Casa é o sujeito. Casa no singular, aluga no singular. E agora, olha aqui, ó, alugam-se casa e kitnet. Olha só. Casa e kitnet, um sujeito composto. Casa e kitnet, um sujeito composto. Verbo tem que estar no plural, beleza? Então é isso aí que nós temos, pessoal. Voz passiva sintética, eu tenho um verbo transitivo direto, ligado à partícula ser, e daí o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural também. E se for um sujeito composto, verbo no plural.
Vamos lá? Então vamos voltar na questão lá. Vamos ler de novo agora, você vai conseguir entender melhor a questão. A forma verbal que inicia o último período, então a forma verbal é citam-se. Isso aqui, ó. Está na voz passiva pronominal. Opa, pronominal ou voz passiva sintética. E sua flexão na terceira pessoa do plural. Por que está no plural? Pelo fato de o sujeito ser composto. O que seria o sujeito? É aquilo que vem depois, né? Então vamos lá. Citam-se, por exemplo, o quê? A relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com ponto de exportação e com outras fontes de insumos. Então, é um sujeito composto, né, pessoal? Porque olha aqui, ó, a relação. Então, eu tenho citam, citam é verbo transitivo direto. Quem cita, cita algo, cita alguém, verbo transitivo direto, ligado à partícula C, verbo transitivo direto com C. Quem que é o sujeito? A relação, tem aqui, ó, as questões tributárias, tem mais de um núcleo, tá vendo? As questões tributárias, a proximidade, tá vendo? Então, pessoal, eu tenho 3 núcleos ali naquele sujeito. Portanto, é um sujeito composto. Então, maravilha, é um sujeito composto. Citar é um verbo transitivo direto, ligado ao ser, está no plural. Está no plural por quê? Porque o sujeito é composto. É igual ao caso que a gente viu antes ali, ó. Alugam-se casa e kitnet. Sujeito composto, verbo no plural. Aqui é a mesma coisa, ó. A relação, as questões, a proximidade, sujeito composto, verbo no plural. Então, esse item é o item que está certo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acabou. Beleza, pessoal? Então tá aí. Galera, esta foi a nossa 7ª aula, uma aula que eu abordei, concordância verbal e também concordância nominal, deixando esse assunto bem estruturado para você aqui em nosso curso preparatório de língua portuguesa focadão no concurso da Petrobras 2024. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, nós estamos juntos. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Fui, galera!